Continuando o Evangelho de Mateus, então, depois de nós vermos, né, os capítulos, esse capítulo 5 de Mateus, que mostra aqueles que são as pessoas que constituem, né, que têm a natureza para poder fazer parte desse reino de Deus. E essas pessoas, elas têm essa natureza por causa de um novo nascimento. Essas pessoas, elas vão ter várias características, né? E aí mostra toda a constituição, né? Continuação do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, mostrando todas a constituição, né? Que ele fala, né? Tinha sido dito, mas eu, porém, vos digo. Então, no reino de Deus, né? Aquilo que ele deseja de nós é muito maior do que o que ele desejava, né, do povo de Israel. E por isso que ele fala, né, se a vossa justiça não exceder em muito, né, porque agora não é mais uma questão, né, de você fazer o que a lei te manda, mas você ter uma natureza e nessa natureza produzir um viver. E esse viver ser um viver de sal e luz do mundo. Depois, então, capítulo 8, 9 e 10, a gente vê a continuação do ministério de Jesus, o chamamento dos seus apóstolos. No capítulo 11, a gente vê no versículo 2, né, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar: é tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Revelando João a situação do povo termina, né? Depois que ele mostra, né, quem era esse João, né? Porque João perguntou, João estava agora em dúvida, né? Ele que primeiro anunciou, né, que ele veio para anunciar, preparar o caminho para Jesus, agora mostrava que ele estava em dúvida, né, quando ele estava na prisão. E aí Jesus revela ele, né, revela a situação dele, e por fim, né, ele mostra, né, versículo 28 do capítulo 11, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui ele estava mostrando, né, que ele veio para quê? Para nos aliviar, né, para nos dar descanso, né? João, né, os fariseus, tudo aquilo lá trazia o povo assim uma certa opressão, né? Mas Jesus veio para nos livrar, né? Só que essa maneira dele livrar é a gente tomar o jugo dele, né? Tomar o fardo dele. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente toma o jugo e o fardo dele e é aliviado. Aleluia. Depois, capítulo 12, né? O povo, né, do reino não está relacionado ao parentesco físico, nem a questão da pátria judaica, né? No capítulo 13, ele mostra a aparência do reino. Aí tem aquelas passagens, né, sobre o semeador, sobre o joio, e todas essas passagens têm uma relação com as 7 igrejas do Apocalipse, né? E fica muito difícil a gente abordar, né, pormenores, né, porque é muito rico, tem que realmente ler, tem que desfrutar. E a hora que for ler o capítulo 13, né, de Mateus, ler também as 7 igrejas de Apocalipse, né, que é Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Capítulo 14 mostra a morte de João Batista, né, impressionante a morte de João Batista, aquele que tinha vindo para preparar o caminho do Senhor. No capítulo 11 ele começa a ficar com dúvida a respeito de Jesus, e no capítulo 14 ele é cortado a cabeça, mostrando que realmente no reino nós não podemos manter a nossa cabeça, né, nosso status, nós temos que nos entregar totalmente para o Senhor, né, e fazer a vontade dele, seguir ele, não querer que as pessoas nos sigam, né. Depois tem a multiplicação dos pães,
Depois do capítulo 5, 15, tem vários outros sinais de Jesus, a segunda multiplicação dos pães. No capítulo 16, tem a revelação de Cristo à igreja, né? E é o contrário disso, que é o fermento, né? Que é os ensinamentos. Aí no capítulo 17, a gente vê a transfiguração de Cristo, né? E essa transfiguração, Pedro estava lá, né? E isso marcou muito a vida de Pedro, porque depois ele cita esse fato em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aí no capítulo 18, né, maravilhoso, porque ali ele vai mostrar o aspecto prático da igreja. Aquela igreja que ele revela no capítulo 16, ela não é muito prática, mas no capítulo 18 ela é muito prática, né? Ela é uma igreja que a gente pode se dirigir, pode viver, pode levar os nossos problemas a ela, mas ela tem uma característica inicial, né? Se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, na vida da igreja prática, a coisa mais importante é o perdão. Depois, capítulo 19, né, ele começa a vir para a Judéia. No capítulo 21 ele entra em Jerusalém. No capítulo 23 ele revela, né, como é que eram os escribas, os fariseus. O 24 e 25 tem uma característica muito profética, né, porque ele mostra a manifestação do reino de Deus, como se dará a manifestação do reino de Deus. Então nós vemos no capítulo 5, 6 e 7 a Constituição, capítulo 13 a aparência do reino, e aqui no capítulo 24 e 25 a manifestação do reino. O capítulo 26 é a ceia final, o 27 a crucificação, né? E nessa ceia final a gente vê que é o início da verdadeira Páscoa, né? Porque nós estamos passando, né, para o reino, né, através do sacrifício de Jesus, né? Aí vem a crucificação, e no capítulo 28 vem a ressurreição e o comissionamento final, né? Que ele fala assim, né, versículo 18: e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, ó, um ponto chave, né, do livro de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos tirar as pessoas das nações e trazer para o reino, porque elas vão ser batizadas no Pai, no Filho e no Espírito, e elas vão agora nascer de Deus, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia.